cuidado com aqueles companheiros e companheiras que precisam. Portanto, quando você contribui, você está fazendo um bem à casa de Deus. É uma oportunidade que eu tenho de ajudar Deus. Já pensou? Deus precisa de ajuda? Mas ele sendo tão forte, apareceu um negócio que ele fez para poder eu ter a oportunidade de contribuir. É uma honra e um privilégio contribuir na obra do Senhor. Meus queridos irmãos, nós temos uma minutagem de culto diferenciada e está marcado para nós concluirmos o trabalho às 19h30. Nós queremos convidar o nosso irmão Eli Espínola para nos trazer uma palavra da parte do Senhor, baseado nas Escrituras Sagradas nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Sinto-me muito feliz em retornar ao convívio da igreja, depois de tanto tempo. Meus queridos, graças a Deus pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, pela presença do Senhor neste culto, temos de uma maneira muito especial desfrutado da sua companhia desde o início deste culto. E eu quero aqui, sem perda de tempo, convidá-los para abrir no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 4. O texto que relata um milagre operado por Jesus acalmando uma tempestade de vento. Todos encontraram? Marcos, capítulo 4, lerei a partir do 39. E ele, Jesus, né? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Versículo 40. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Último versículo. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu querido irmão, minha querida irmã, eu creio que ao ler esta passagem, inspirada pelo Espírito Santo, nós somos convidados a entender se é possível a paz, haver paz, existir paz em meio à tempestade. É possível, meu irmão? Talvez fora do conhecimento revelado aqui nas Escrituras, talvez alguém tenha uma resposta negativa para isso. Mas a palavra que eu tenho aqui para dizer a você, meu irmão, é que é possível a paz no meio da tempestade. Temos vivenciado uma grande tempestade. No início do culto, ouvimos aqui um hino sobre vendavais. E temos aqui o caso de uma tempestade de vento. E durante uma tempestade de vento, em meio a uma tempestade de vento, nós vimos que Jesus é poderoso para acalmar a tempestade do vento. Portanto, é possível termos paz na tempestade. E a resposta para essa pergunta é afirmativa. Meus queridos, nós temos aqui um relato
de uma tempestade de vento. Esse relato é registrado tanto pelo evangelista Marcos, como por outros dois evangelistas, Mateus e Lucas. E uma ironia, né? Nós temos aqui alguns fatos que são irônicos, né? O primeiro deles é que nós temos marujos, pescadores experientes, mas estão amedrontados, atormentados aqui, né? E uma outra ironia é que temeram, né? Os discípulos temeram, apesar do mestre dos oceanos estar a bordo daquela embarcação. Cristo, uma outra ironia, Cristo, tão cansado que estava, dormia na embarcação. Isso quer dizer o quê? Se você aqui pudesse visualizar a face da calma no meio da tempestade, onde você iria encontrar a face da calma? Em Jesus. A face da calma, ou seja, a calmaria já estava manifesta naquele momento. E os discípulos não perceberam. Jesus dormindo, né? Observem a ironia aqui dos fatos, né? De tão cansado que Jesus estava, ele dormia durante uma tempestade de vento. Mesmo durante uma tormenta, Jesus estava dormindo. Então nós temos aí a face da calma, da calmaria ali, já naquela embarcação. E se tratava aqui de um temporal fora do controle. No versículo aqui 37, nós vemos, né? E levantou-se grande temporal de vento. Um temporal fora do controle. Um temporal que estava fora do controle dos discípulos. Mas a pergunta é: este temporal estava fora do controle de Jesus? Não. Meus queridos, sobre a autoridade divina que Deus tem sobre águas e sobre vento. A Bíblia tem uma série de testemunhos sobre isso. Primeiramente, a Bíblia diz que Deus, ele criou a água dos oceanos, né? Quem criou, o homem só pode demonstrar a fórmula química, ele demonstra matematicamente e ele descobre as propriedades da água. Assim como ele descobre a presença, o quantitativo proporcional de oxigênio. Quem criou o hidrogênio e quem criou o oxigênio? Deus. Então, se Deus criou o oxigênio e o hidrogênio, ele criou a água dos oceanos. E isso está em Gênesis capítulo 1. Deus criou a água dos oceanos. Então, o que é para aquele que criou a água dos oceanos acalmar uma tempestade de vento no meio do mar? Ele criou a água dos oceanos. Também nós temos o registro de Deus ter mandado as águas do dilúvio para inundar a terra. Observe o controle que Deus tem sobre as águas. Nos Salmos 89, nos 93, 104, 107, há uma série de versos dando testemunho de que Deus é mais forte, mais poderoso do que o bramido das ondas e que Ele faz acalmar a tempestade. Ou seja, nós já temos previsão disso no Antigo Testamento, de que Deus é poderoso, que Ele tem todo o poder dele é imenso, transcende a criação, transcende tempo e espaço, e Ele pode acalmar a tempestade. Deus também põe limite às águas do mar, às ondas, né? No livro de Jó, no capítulo 38, versículo 11, está escrito, Deus disse: até aqui virás, e seu orgulho vai se arrebentar aqui, daqui você não vai passar. Quem coloca limite para as ondas do mar, para que as ondas não avancem sobre a porção seca, é Deus. Deus se colocou limite. Então, que é para esse Deus acalmar uma tempestade, né? Meus queridos, e esse mesmo Deus, né, que criou a água dos oceanos, é o Deus também que seca o mar, para fazer o seu povo passar a pés enxutos. Deus não apenas seca as águas do mar, como Ele também pode represar as águas, como foi o caso do Rio Jordão. Represou as águas de um lado, e as águas se acumularam em um montão de um dos lados. Deus, Ele pode secar as águas do mar, e como também pode represar as águas. Essa é a autoridade de Deus sobre o mar. E em outro incidente aqui, nós vamos ver que Cristo andou por cima das águas durante uma tempestade. Deus também faz brotar a água da rocha.
E Deus também é poderoso, não só para fazer brotar água da rocha, para saciar, ou seja, a nossa sede, a nossa necessidade, a nossa dependência da água, como Ele também sacia a nossa sede espiritual. Deus transforma água em vinho. Deus, o Deus encarnado, Jesus, transformou água em vinho. Deus, Ele criou as propriedades, né, da uva e da água. Então Ele tem poder, Ele tem um domínio sobre isso, né? Transformou água em vinho. Ou seja, Deus transforma a água naquilo que não é água, se Ele quiser. Deus controla o que há no mar. Certa vez, os discípulos, por um milagre, por um ato prodigioso da parte de Cristo, eles viram o milagre da pesca maravilhosa. Então, Cristo, Ele controla, Ele tem poder sobre aquilo que está no mar. A pesca maravilhosa. E Deus controla, né, o Deus encarnado, Cristo, que aqui acalmou essa tempestade de vento, também controla os seres que estão no mar, ainda que esses seres sejam inanimados. Cristo fez aparecer uma moeda na boca de um peixe. Então Ele controla aquilo que está dentro, não somente dos seres vivos no mar, Ele controla até coisas inanimadas dentro dos seres vivos no mar. Assim como Ele também controla seres animados no mar, como foi o caso de Jonas, né? Deus preservou a vida de Jonas, deparando para que Deus deparou um grande peixe para que tragasse Jonas, e Jonas foi durante quase 3 dias preservado no ventre desse peixe. Então Deus, Ele tem todo o poder, não há dúvida de que Deus e Cristo, que é Deus encarnado, tem poder sobre o mar e sobre o vento. Jó 38, 24 diz que está escrito, né, que Deus sabe o caminho do vento. Você sabe, meu irmão, o caminho do vento? Deus sabe. Deus sabe o caminho do vento, Deus entesoura os ventos. Salmo 135, verso 7. E Deus encerra os ventos no seu punho. Então, Ele controla. Deus tem a autoridade divina inquestionável sobre as águas e sobre o vento. E nós temos aqui, meus queridos, um autêntico milagre, né? Isso aqui não foi um mito, isso aqui não foi uma lenda. De fato, Cristo acalmou uma tempestade de vento. Agora, por que isso aqui não é passível de fraude? Por quê? Porque nós tivemos testemunhas, né? E o registro dessas testemunhas está aqui nas Escrituras. Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos, dão testemunho de que esse milagre aconteceu. Jesus dormia no barco, Jesus dormia na embarcação, mas deixa eu dizer uma coisa para você, ele tinha um propósito de ser acordado. Jesus dormia, estava dormindo durante a tempestade, mas ele tinha um propósito de ser acordado. Jesus não foi pego de surpresa durante essa tempestade. Então observe que da quietude do sono, Jesus estava quieto, sossegado. Da quietude do sono, ele é despertado para aquietar a fúria do vento e das ondas. Jesus, ele comandou com uma palavra, essa quietude dos ventos e das ondas, com uma palavra. Está aqui escrito no versículo 39, cala-te, cala-te, aquieta-te, com uma palavra. Os ventos e o mar cederam ao comando de Deus. Ali era Deus encarnado, Jesus, com uma palavra. A grande bonança que se seguiu é contrastada com a grande tempestade. Observem esse destaque. E seguiu-se e houve grande bonança. Assim como houve uma grande tempestade. Então nós temos aqui um contraste. Houve cessação da tempestade e de todos os efeitos da tempestade. Quando Cristo acalmou os ventos, o mar se aquietou. Ou seja, tudo que a tempestade do vento estava causando, todos os seus efeitos também cessaram. Não foi só o que estava causando a tempestade que cessou. Também os efeitos, né? A causa e o efeito, tudo cessou. Por quê? Porque Cristo tem autoridade sobre as águas, tem autoridade sobre os ventos.
E nós temos aqui, meus queridos, uma sincronia entre o silêncio do vento, porque Cristo mandou o vento emudecer, se calar, silenciar-se, uma sincronia entre o silêncio do vento e o silêncio do mar, porque Cristo mandou, uma sincronia, tudo ao mesmo tempo aconteceu. O mar acalmado, observem isso, que espelha o céu. Seguiu-se uma grande bonança, as águas ficaram cristalinas, e o que é que o mar estava refletindo? O céu. Onde é que nós temos a verdadeira calma, a grande calma? É no céu. No céu há uma calma plena, uma calma perfeita. E naquele momento, aqueles discípulos testemunharam isso, né? O céu, a calma do céu se refletindo no mar. Isso depois de uma tempestade furiosa, de uma tormenta. Por isso que a tempestade no coração dos discípulos, né? Havia uma tempestade ali no exterior, externamente, aos discípulos, ali no entorno dos discípulos, todos eles estavam sendo vítimas dessa tempestade, mas no coração deles também estava faltando calma. Havia uma tempestade no coração deles, mas nessa hora, essa tempestade foi acalmada. E foi uma prova para os discípulos. Observe, confiram aí os versículos 40 e 41. A fé dos discípulos foi provada. Seguir Jesus, meu irmão, eu quero dizer aqui para você, não isenta o discípulo de perigo. Meu querido, seguir a Jesus, né? Ter Jesus como sua referência, seguir as pisaduras, seguir nos passos de Jesus, isso não te isenta, não te desobriga de enfrentar tribulações, lutas, aflições, de enfrentar tempestade. É isso que nós aprendemos com essa passagem. Nós temos aqui, meus queridos, o temor no coração dos discípulos se sobrepondo à fé. O temor se sobrepondo à fé. Tenha cuidado, meu irmão, vigie, para que o temor não sufoque a fé. Jesus aqui, ele vai dizer, né? Porque sois tímidos, homens de pouca fé. Cuidado para que o temor não se sobreponha à fé, para que o temor não seja mais do que a fé. Cuidado para que a dúvida também não se sobreponha à fé. Observe aí no versículo 35, Jesus prometeu aos discípulos que eles chegariam do outro lado. Se Jesus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele pode cumprir, Ele é poderoso para cumprir. Olha no versículo 35 aí, do mesmo capítulo. E naqueles dias, sendo já tarde, disse-lhes, quem disse? Jesus, passemos para outra margem. Se Jesus disse que eles iriam passar para outra margem, é porque eles iriam passar para outra margem. E independentemente do que acontecesse, né, durante esse percurso, uma tempestade que estava ali se interpondo, isso não iria inviabilizar, impedir, impossibilitar os discípulos de chegarem do outro lado com Jesus. Jesus prometeu, Jesus era o capitão aqui. Ele disse que vamos para o outro lado, vamos para a outra margem. Os discípulos não tinham motivos para duvidar. O Deus que ordenou a viagem, que é o timoneiro, o capitão do navio, deu uma ordem irresistível ao vento e ao mar. Cristo não estava apenas no comando daquele barco, daquela embarcação. Ele estava também no comando do vento e no comando do mar. E ele deu uma ordem irresistível. Por quê? Porque ele é soberano. Ele é supremo. Ele é soberano sobre a natureza, sobre todos os fenômenos naturais. Nós vemos na Bíblia Jesus demonstrando seu poder sobre pessoas enfermas, sobre seres humanos, sobre seres demoníacos, expulsando demônios, e também sobre a natureza. Ele é soberano sobre a natureza. Pelo menos o medo, isso aqui nós aprendemos com os discípulos, né? Pelo menos o medo levou os discípulos para junto de quem? De Jesus, aquele que poderia resolver todas as coisas, o mestre dos oceanos, o Criador, né? E agora,
Então eles sabiam a quem clamar. E você, meu irmão, sabe a quem clamar? No momento da crise, no momento da tempestade, no momento da grande tribulação, você precisa saber a quem se dirigir, diante de quem se curvar, a quem apelar. Jesus. Se você não sabia, aprenda com esta passagem. Jesus. Saiba, como os discípulos, no momento da crise, a quem clamar. A quem clamar. Então, observe, meu irmão, que do espanto com a tempestade, os discípulos se movem do espanto com a tempestade ao espanto com o poder de Jesus sobre a tempestade. Ou seja, do medo eles vão, do medo em seguida da admiração, ficaram espantados, impressionados. Aí eles se movem da admiração para a adoração. Que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? O texto termina, meus queridos, com uma pergunta. É para você responder. Se curve diante deste Deus, Deus encarnado, Jesus Cristo, Filho de Deus, né, que é Criador e Redentor. Cristo aqui dá provas, ele dá mostras de sua divindade, né, porque como Criador de todas as coisas, ele controlou o vento e o mar, e ele deu também provas de que é Salvador, de que é Redentor. Então, meu irmão, saiba que Deus não é apenas Criador, Ele também é Redentor. É Ele quem nos redimiu da maldição do pecado. Ele quem nos redimiu dos nossos vícios. Foi Ele quem nos trouxe da morte para a vida. Cristo, Ele é Criador e também é Redentor, Salvador. Ele ali demonstrou sua soberania como Criador, tendo todo o poder sobre a natureza, mas também salvou os discípulos, preservou a vida dos discípulos, interveio no momento de necessidade, operando este grande milagre. Então ele deu provas de que é Criador e de que é Redentor. Aí eu digo para você, meu irmão, a paz e segurança vem de Cristo a bordo do seu coração. Pai, você quer paz, você quer segurança? Não confie. Não tenha, assim, digamos, em último caso, em última instância, não deixe seu coração repousar na política, nas organizações humanas, nas circunstâncias. Se Cristo, não estiver a bordo do seu coração, você vai sucumbir diante da tormenta, diante da aflição, da tribulação, você vai se desesperar, aí o medo vai se sobrepor à fé. Cristo deve estar a bordo do seu coração, meu irmão. É esse o segredo. O que é paz na tempestade? É ter Cristo a bordo do meu coração. Cristo está a bordo do seu coração, meu irmão. Aí você vai ter paz no meio da tempestade, paz no meio da fúria, da tormenta. Aquele que descansa na tempestade, Cristo, Cristo descansou, dormiu, esteve sossegado durante a tempestade. Aquele que descansa na tempestade é poderoso para nos prover descanso. Aquele que descansa na tempestade é poderoso para nos prover descanso. Não há limite para o poder de Deus. Somente Ele pode nos dar descanso, meu irmão. Então eu quero aqui concluir com esta, uma citação aqui de Corrie ten Boom, uma sobrevivente do Holocausto. Seguir Jesus em meio à tempestade é mais seguro do que percorrer um caminho conhecido. Você pensa que porque você está familiarizado com o caminho, está tudo sob controle. Mas se Cristo não estiver a bordo do seu coração, e se você não estiver seguindo Jesus, o que faz a diferença é você seguir a Jesus, mesmo durante a tempestade. Amém, meus queridos? Então, graças a Deus, não quero mais me delongar. Quero agradecer aqui esta oportunidade tão preciosa e agradecer a confiança do pastor Rubens, do pastor Martim, do pastor Reinaldo, e continuemos, meus queridos, orando uns pelos outros e que Deus nos abençoe.
Agradecemos aos nossos irmãos que têm esse cuidado extra, né? Com esses microfones. E graças a Deus que essa pandemia pelo menos está nos ensinando isso. A termos cuidado, né? Mas louvamos ao Senhor. Que boa palavra. Deu para você receber? Glória a Deus. Quantas lições. Eu estava ali anotando algumas daquilo que eu fui percebendo. E eu ouvi coisas hoje que eu ainda não tinha ouvido, né? A respeito desse texto. Eu me lembro de um pastor, por nome Paulo, um diácono na época. Me lembro dele como diácono. Me lembro se chegou a presbítero. Mas tinha uma palavra extraordinária. E eu estava na congregação de Lagoa Seca há muitos anos, quando ele deu uma palavra sobre esse texto. E ele falou sobre 5 pontos desse texto. Eu só me lembrei, fiquei lembrando de um. Foi o que me impactou, eu acho que aí com isso eu não consegui gravar os outros, mas gravei bem este. Ele disse assim, eles iam chegar do outro lado, porque Jesus já tinha dito que eles iam chegar do outro lado. Aleluia. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aconteça o que acontecer, o fim da igreja é glorioso. Aleluia. E quem está seguro na promessa caminha firme. Não, mas ele me disse, ele me disse, e ele cumpre. Aleluia. Houve momentos na minha vida que a minha fé estava tão pequenininha, eu estava com tanto medo, porque tinham acontecido tantas coisas negativas, tantas frustrações ao longo do processo, e essas frustrações que se multiplicam, elas vão causando na gente, né? Uma fragilidade. A espera demorada enfraquece o coração. Mas quando eu estava naquela minha agonia, Jesus, num vexame tão grande, num desespero tão grande, o Senhor falava comigo e dizia assim, eu termino aquilo que começo. Glória a Deus. E terminou mesmo, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Ele tudo pode fazer. É esta certeza que nós temos esta noite, de que Ele pode fazer tudo. Esta palavra simples que o nosso irmão trouxe aqui, mas com esta graça, ela nos ensina que o nosso Deus tem controle. A gente está assombrado, mas quem fez o mar dorme dentro do barco, no meio da tempestade, e nos ensina a dormir também. Glória a Deus. Então descanse, descanse, descanse. Uma das coisas que eu tenho aprendido como um dos pilares da felicidade é desista de querer controlar tudo. Não tente controlar aquilo que você não pode controlar. Mas jogue isso na mão de quem pode, que é o Senhor Jesus. Você não pode resolver? Vá dormir. Vá dormir. Graças a Deus por isso. Eu estou aqui apenas endossando a palavra que acabamos de ouvir. Glória a Deus. Descansa no Senhor. Eu penso que Deus está dizendo para nós isto. Ele começou falando de tempestade. Nesta noite, aleluia, o tema desse culto é a face da paz no meio da tempestade. É o tema desse culto. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos terminar cantando? Vocês me ajudam aí? Glória a Deus. Eu queria que todos nós, se não for pedir muito, ficássemos de pé. Estamos chegando aos minutos finais deste culto. Mas você vai levantar as suas mãos ao céu. Glória a Deus. Estas mãos em seu favor, em favor de quem não está aqui. Glória a Deus. E nós vamos clamar cantando. A Bíblia diz, clamai cantando. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações. Isto é real desde quando chegamos aqui. Trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados. Receba
A cura de Deus na alma. Os oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Seja cheio, 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 transbordante do Espírito poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Essas mãos que Deus lhe deu, levante-as agora. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. Nós convidamos o pastor para nos trazer a palavra de oração final deste culto. Pastor Judon estará orando conosco. E nós vamos orar com as mãos levantadas. Aleluia. Aleluia. As mãos levantadas agora. Bendito seja, é momento de adoração, de clamor. E nós vamos terminar este trabalho assim, orando em favor do Brasil, em favor de tantos, em favor de seus familiares, em favor dos que não estão aqui, porque a tempestade está forte, mas Jesus está calmo. A face da paz, da tranquilidade no meio da tempestade. Soberano Deus e Aleluia, eterno Pai, bendito seja o nome de Jesus. em nome do Teu Nós Filho te louvamos Jesus, e te agradecemos. nós queremos Te agradecer, meu Te Deus, bendizemos pela tua Aleluia. força, pelo teu poder, pelo privilégio que o Senhor pela tem tua nos graça e concedido pela tua bondade. de adentrar, meu Deus, a Tua presença Em nome e do poder Senhor contemplar, Jesus meu Deus, pela fé, cremos e confiamos a que tu grandeza, podes meu fazer. Deus, e a beleza Meu da Tua Deus santidade. santo e bendito, Aleluia. Oh. Deus bendito, estende as Tuas Com a mãos tua poderosas. proteção. Aleluia. Sobre Me a Tua guarda no teu igreja, nome. Pai. Nós queremos Te faz agradecer toda nesse ação momento do mal. por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Chega, Jesus. Por esta palavra, Ore mais. por este louvor, pela Tua presença santa e Darama, maravilhosa darama, neste darama. lugar, onde vidas foram renovadas, transformadas, meu Deus. Aleluia, pelo poder da Tua Remando palavra, labai, pelo poder do louvor. Meu Deus, Mediante estende a as Tuas minha mãos maior poderosas, renovando as forças e o ânimo de cada um de Teus Em nome de filhos. Jesus Aleluia, Cristo. conduzindo a cada um no retorno aos seus Pegai, eu lares. sei, rapaz. Aleluia, e que o Teu Anda, nome eu vou seja glorificado. Aleluia, na entrada Em de nome cada de lar, Jesus. de cada família, Em de nome cada de casa, meu Deus. Que o Teu nome seja glorificado por aqueles que Bendito nesta noite seja foram o nome renovados. de Meu Deus, Deus. nós queremos Te Bendito agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Aleluia, pelo que o Senhor tem nos Aleluia, proporcionado e pela surpresa, aleluia, que esse crente vai encontrar ao chegar na sua casa. Aleluia, Deus bendito, é no nome do Teu Filho Jesus Deus é caminho que nós te forte. pedimos, Pai, aleluia, e assim te Quebra agradecemos toda na a certeza de que o Oh, Senhor nos é acalma nessa poderoso, tempestade. aleluia, E chega para na fazer vida do muito aflito mais e do do que nós necessitado. pensamos ou imaginamos, Pai. Cura, meu Senhor, Em cura, nome meu de Jesus Senhor. Cristo, estende as tuas Cura, mãos meu poderosas, Senhor, cura. repreende a toda e qualquer enfermidade, restaura a saúde do teu povo, meu Deus, para a glória do teu santo nome. Aleluia, em nome de Jesus nós te pedimos, meu Deus, e assim te agradecemos. Amém. Amém. Queridos, eu pergunto, há alguém nesta noite, não sei se há alguém aqui que entrou ainda, está afastado do caminho do Senhor e quer voltar para Jesus, ou alguém que deseja aceitar Jesus como Salvador? Há alguém nesta noite assim, que deseja tomar esta decisão aqui? Eu estou vendo somente crentes aqui, mas pode ser que tenha alguém que esteja afastado e queira voltar. Nas redes sociais, ouvindo a rádio, onde você estiver,
Se quer tomar a decisão de aceitar Jesus como Salvador, faça uma forma, dê um jeito de comunicar isso. Se for nas redes sociais, você põe lá nos comentários dizendo que quer voltar para Jesus. Se for para a rádio, você liga, não é? Ou hoje ou amanhã, e diga: eu estou aceitando Jesus como meu Salvador. Estou voltando para Jesus. É um tempo de retorno. Vamos receber a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor e a comunhão do Espírito, o amor de Deus seja convosco. Amém, amém. Bem forte, diga comigo. Os irmãos, assim como chegaram, na saída também tenham todo cuidado com a aglomeração. Não fiquem muito juntos, mas preservem a distância de 1,5 metro de um para o outro, tá certo? A fim que nós possamos, assim como entramos, ordeiramente também sair, evitando abraços, esse aconchego que é tão bom, mas por hora estamos evitando. Pastor, meu filho, meu Pai do Senhor, muito obrigado, viu? Pela companhia, pela bênção. Amém. Grande foi a